Quero começar te perguntando sobre os desdobramentos no Oriente Médio e especificamente o fato de que os Estados Unidos estão considerando ativamente atacar o Irã. Qual é a reação da Rússia a isso? Bem, achamos que a situação está extremamente tensa e é perigosa não só para a região, mas globalmente. E a ampliação da geografia do conflito, o aumento do número de participantes no conflito potencialmente é extremamente ainda mais perigoso. Essa é a nossa posição. Isso só vai levar, digamos, a mais um ciclo de confrontos e depois a escalada da tensão na região. Potencialmente é extremamente perigoso. E o quanto você está preocupado com a possibilidade de uma mudança de regime no Irã que o... Bem, você sabe, ontem essa pergunta foi feita ao presidente Putin, quando ele falou com a imprensa que é... É pergunta válida. Aliado Oriente. Sim, e ele disse, eu nem quero falar sobre isso, ele disse. Então é inimaginável. É inimaginável. E então, bem, isso deveria ser inaceitável. Até mesmo falar sobre isso deveria ser inaceitável para todos. Mas está sendo falado sobre isso? Infelizmente. Donald Trump tem especulado abertamente sobre isso. O que você acha desse tipo de linguagem? É irresponsável? Inflamatório? Bem, ele nunca falou sobre uma decisão definitiva a esse respeito. Ele estava falando sobre... Mas ele especula matar o líder supremo do Irã. Nós preferiríamos não fazer isso sozinhos. Se isso acontecer, onde Israel mata o Ayatollah Ali Khamenei com a ajuda de Zewa, qual seria a resposta da Rússia? Muito negativamente. Nós o desaprovaremos veementemente. Isso geraria resposta? Bem, na verdade, isso levaria a uma ação vinda de dentro do Irã. A sociedade iraniana é muito bem organizada e muito bem consolidada. E isso levará ao surgimento de sentimentos extremistas dentro do Irã. E aqueles que falam sobre isso devem ter em mente que estarão abrindo a caixa de Pandora. Nós cometemos muitos erros e abrimos muitas caixas de Pandora na última década. Por que deveríamos cometer outro erro? Neste momento, a Rússia se colocou à disposição para mediar o conflito, mas parece que Donald Trump não aceitou as ofertas de Vladimir Putin. Ele disse que falou ao presidente russo: faça-me um favor, medie o seu próprio conflito. O que? Qual é a resposta de Moscou a isso? Bem, na verdade, nós não estamos insistindo que devemos mediar. Nós apenas estamos dizendo que temos potencial para mediar. Se for necessário e se for desejado pelos países envolvidos, agora estamos falando de Israel e Irã, então estaremos prontos. Porque sim, nós temos uma relação de parceria estratégica com o Irã e temos uma relação de trabalho bastante construtiva com Israel. E o presidente Putin, ele passou um tempo bastante significativo conversando com o primeiro-ministro de Israel, o presidente do Irã, o presidente dos Estados Unidos, o presidente Xi da China, o presidente dos Emirados Árabes Unidos e outros países. Então ele está profundamente envolvido e ele sabe o que está acontecendo. E usando o nosso bom relacionamento, nossa relação construtiva com todas as partes envolvidas, podemos ser úteis. Se for desejado, podemos ajudar. Se não for, não vamos fazer nada. Mas esse comentário específico de Donald Trump, dizendo que ele disse a Vladimir Putin, faça-me um favor, medie você mesmo. Isso é um pouco depreciativo, não é? Como Vladimir Putin reagiu? Não, de forma alguma. Não, de forma alguma. Olha, cada um tem uma linguagem diferente. O presidente Trump tem seu próprio jeito único de falar e sua linguagem própria. Somos bastante tolerantes. Nós esperamos que todos sejam tolerantes conosco. E, reciprocamente, somos tolerantes com nossos interlocutores. Por isso, não consideramos isso uma afirmação errada. Bem, sim, temos um conflito com a Ucrânia e preferiríamos resolver nossos problemas por meio de negociações de paz. E, enquanto não tivermos essa oportunidade em mãos, continuaremos nossa operação militar. Essa oferta de mediação e os apelos pela desescalada parecem um tanto hipócritas por parte da Rússia, considerando que estão em guerra com o vizinho há 3 anos, com todo o respeito. Bem, o presidente Trump está insistindo
que isso deve acontecer, que esse acordo deve acontecer da noite para o dia. Desculpa, quero dizer, em relação ao Irã, essas ofertas de mediação, esse apelo para a Rússia, pedindo que outros ajam com moderação, isso não é hipócrita da parte da Rússia, considerando que a Rússia está em guerra com seu vizinho há mais de 3 anos? Isso não é um pouco demais vindo de Vladimir Putin? Eu não acho. Eu não acho. Não. Por que não? Vocês têm jogado bombas no seu vizinho há mais de 3 anos. Como é que isso... Estamos bombardeando as forças militares dele e a infraestrutura militar do vizinho porque temos que privá-lo do potencial militar. Como isso é um exemplo de redução da tensão e de demonstração de contenção? Bem, existem diferentes razões para isso. Não havia nenhum bloco militar tentando se infiltrar no Irã para se aproximar de Israel, constituindo assim uma ameaça direta e significativa à segurança e estabilidade de Israel. E a infraestrutura militar da OTAN estava entrando na Ucrânia, aproximando-se assim das nossas fronteiras e proclamando o objetivo final de engolir a Ucrânia, ficando ao lado das nossas fronteiras e então implantando infraestrutura militar. Não podíamos permitir isso e nunca permitiremos. Sobre o conflito na Ucrânia, então, sobre as negociações de paz. Sim. O que acontecendo nas negociações, reuniões? E a única coisa acordada foram essas 2 trocas de prisioneiros que estavam sendo feitas periodicamente. Troca de prisioneiros, sim. Que já estavam acordados. Sem conversas presenciais. A Rússia leva essas negociações a sério ou são apenas teatro? A Rússia é muito séria. A Rússia é muito séria. Há uma terceira conquista que você esqueceu de mencionar, a troca de minutas de memorandos. O que teria acontecido sem conversas presenciais? Tudo pode acontecer sem conversas presenciais. A única coisa que não pode é pequenos passos em direção à confiança mútua. Você pode tem. Você não pode alcançar um resultado sem o mínimo de confiança mútua. E para alcançá-la, você precisa olhar nos olhos do seu interlocutor. Por que Vladimir Putin não se encontra diretamente com Volodymyr Zelensky e olha nos olhos? Quem vai lidar com todos os detalhes? Os presidentes? Eles têm muitos funcionários assistentes da administração. Sim, é por isso que dizemos funcionários e especialistas. Tenho certeza de que outros os acompanhariam na reunião. Trabalhem, vamos deixar que eles façam o dever de casa. Se isso durar 1 semana, ótimo. Se durar 1 mês, também é bom. Preferiríamos que fosse o mais curto possível, mas quando o dever de casa estiver feito, aí será a vez de uma reunião do mais alto nível para a cúpula. E o presidente Putin, só ontem à noite, confirmou sua disposição de realizar a cúpula depois que o dever de casa for feito no nível dos especialistas. Quão cedo acontece? Depende dos resultados. Então, na próxima semana, estaremos aguardando um acordo sobre as datas da terceira rodada de negociações técnicas. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Teremos que trocar nossas reações mútuas sobre os rascunhos dos memorandos. Passaram-se mais de 3 meses desde que Donald Trump sugeriu um cessar-fogo de 30 dias. A Rússia ainda não aceitou isso. Com certeza já se passou tempo suficiente para resolver as questões que Putin levantou na proposta. Por que simplesmente não concordar com isso? Porque há muitas questões a serem resolvidas antes de anunciar um cessar-fogo. Então, se isso for para o Arizona, quem vai fazer o monitoramento? Esses são os mesmos problemas que surgiram há 3 meses. Por que essas perguntas ainda não foram respondidas? Não. Por que não? Quem respondeu essas perguntas? Eu estou perguntando, por que não responderam? Se você está falando sério sobre isso, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e os países da OTAN vão continuar com o apoio militar. O apoio militar à Ucrânia vai continuar a cada hora depois disso? Os envios de armamentos para a Ucrânia vão continuar ou vão parar? A Ucrânia vai continuar a mobilização. E a Ucrânia vai continuar o deslocamento dos regimentos para melhorar sua posição, para melhorar suas posições nas frentes? Então você está preocupado com a Ucrânia se rearmando, se reorganizando durante um cessar-fogo? Estamos preocupados com a Ucrânia sendo abastecida com novos armamentos e assim por diante.
Isso é preparação para outro ataque. A Rússia não faria exatamente o mesmo? Usaria um cessar-fogo para se rearmar, se reorganizar e mover suas forças? Se o mesmo for feito, então não há necessidade de cessar fogo. Agora temos uma vantagem estratégica. Por que deveríamos perdê-la? Não vamos perdê-la. Vamos mais além. Estamos avançando. E continuaremos avançando. Esse é o real motivo pelo qual você não concorda com um cessar-fogo? Não, essa é a situação de fato. Se vocês continuarem conquistando avanços no campo de batalha, o presidente Putin disse que estaremos prontos para anunciar um cessar-fogo assim que tivermos respostas para todas essas questões. Mas não temos respostas. Ninguém está respondendo. A Rússia pode aceitar não rearmar, reorganizar ou transferir suas forças se um cessar-fogo for instaurado? Bem, é claro. Cessar-fogo é cessar-fogo. Você faz o cessar-fogo e para. Mas a América não está dizendo isso. Nós vamos interromper qualquer fornecimento. Em seguida, segundo ponto. A Grã-Bretanha também não está dizendo isso. A França também não está dizendo isso. Você assume o compromisso. A Rússia faria isso. A maioria dos comandantes também não está dizendo isso. Esse é o problema. Quão realista é que a guerra termine ainda este ano? Nós esperamos. Esperamos pelo melhor. Gostaríamos que a guerra terminasse amanhã ou até mesmo hoje à noite. Mas que chances você dá para isso? Você sabe o que vai acontecer amanhã no mundo moderno? Não, você não precisa. Nem eu. Só sobre as relações Rússia-EUA. Só sobre as relações Rússia-EUA. Há muita conversa no fórum e muita especulação de que poderíamos sobre a possibilidade de suspender as sanções e as empresas americanas voltarem. Na sua opinião, qual é a probabilidade disso acontecer? Antes de um acordo é muito improvável. Mas junto com o acordo é provável. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Давай мне бумажки. Так, я держу. Привет. Здравствуй.